Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Conforme prometido, para quem não pôde assistir a aula que nós fizemos ao vivo pelo Meet, ou para quem quer revisar, né, porque lá não fica gravado, vamos aqui à gravação do vídeo da aula de sistema reprodutor feminino. Gente, o conceito de sistema reprodutor são os órgãos, né, tanto masculinos quanto femininos, que têm a participação do sistema genital para a reprodução da espécie. Nas mulheres, vai incluir as mamas, que não entram nessa aula, né, já porque é geniturinário, as mamas vão entrar na parte de cardiotorácica. No entanto, as mamas elas fazem parte da reprodução da espécie pela questão da amamentação. O sistema genital, o que difere são as características. No entanto, como eu já falei para vocês, no início é bem parecido. No início tem a mesma formação, né, genética. Tanto que nós vamos ver na aula de hoje as semelhanças que tem entre o pênis e a vagina, tá bom? Os gônadas e as gametas são o gônada é o órgão que produz a célula reprodutora feminina ou masculina, tá? Então, a gônada masculina, perdão, a gameta masculina é espermatozoide e a feminina é o ovócito, né? A partir da ovulação. Então, a junção dessas duas células é que vai gerar um novo ser humano. Aqui, só para relembrar, então, agora vamos especificamente falar sobre o sistema genital feminino. Gente, lembrando que há uma diferença, eu vou até voltar nessa imagem aqui, porque o sistema masculino, geniturinário masculino, ele tem a uretra, ela vai compartilhar a urina e também a questão da ejaculação, tá? Então, é diferente da mulher, que vai ter canais específicos, tá bom? Então, bora lá. Os órgãos internos, o que vai já aí desfazer, assim eu espero, né, um mito, uma falha que nós temos de acreditar que a vagina é a parte externa da mulher. E não é, gente, tá? Nós vamos aprender isso hoje. A vagina faz parte dos órgãos internos, assim como os ovários, as tubas, né? E o útero. Nos órgãos externos, nós temos o monte púbico, né? O monte de Vênus, a vulva, os grandes e pequenos lábios e o clitóris. Então, o que é popularmente chamado de vagina, na realidade, é o monte pubiano. Olhem só, aqui a visão dos órgãos genitais externos. Vejam aí, bem no centro da nossa tela, o monte de pubis, né? Que é erroneamente chamado de vagina. Em sentido horário, nós temos a comissura anterior dos lábios, grandes lábios, né? A glande do clitóris ali em cima. Glande, isso mesmo, o mesmo nome que tem da parte mais externa do pênis, glande. Aqui nós temos as estruturas de sustentação em um plano de secção, né, sagital, para mostrar as estruturas. Então, gente, esse tubo maior, esse oco que vocês estão vendo aí, bem ao centro da tela, bem ao centro da imagem, isso aí que é a vagina na realidade, que é a parte de dentro, né, a parte interna, que vai levar, inclusive, ao colo uterino, né? É através da vagina que se adentra, se aproxima ao colo uterino. No entanto, nós vamos ver ali na frente que não é no útero que ocorre a fecundação. No útero ocorre o desenvolvimento do embrião. No entanto, a fecundação ocorre nas trompas, né, ou nas tubas uterinas,
Por isso que existe aí também a gravidez tubária, né? Acredito que alguns de vocês já ouviram falar e nós vamos compreender o porquê que a gravidez tubária não tem evolução, tá? Então, olha só, a vagina, ela é composta por músculo membranáceo, né, mediano, é um tubo oco, né? Ele atravessa o diafragma urogenital e vai se chegar até a cervix, que é o colo uterino. É o principal órgão de cópula feminino, né? Também é o canal de parto e é a via de excreção do fluxo menstrual, sem ter contato nenhum, a anatomia estando correta, com o canal urinário. E no interior, né, no exterior, perdão, tem o ímen, que tem a função de proteção da entrada da vagina, né? E ali que fica próximo também ao ósseo vaginal, que tem e vai ter tamanhos e formas variáveis. O monte de pubis é uma eminência de tecido adiposo, né? Gordura, que é o que as pessoas costumam chamar de vagina. Mas esse monte é o que é a parte externa e que na puberdade, a partir da puberdade, vai receber aí os pelos pubianos de proteção. E independente da etnia, independente da pessoa, esses pelos eles tendem a ser crespos. Aqui nós temos os tipos de ímen, né? Que pode se ter anatomicamente falando. Uma dúvida que surgiu na aula, gente, é que se a pessoa fizer a perineoplastia, ela volta a ser virgem e não, é um mito. E a outra dúvida que se surgiu é que se a mulher que após parir, né, após ter filhos, se ela fica flácida, se o ímen, o canal da vagina, ele vai perder aí a sua vitalidade. E nem tanto, gente. Tudo isso vai depender do tipo de parto, da quantidade de parto, né, que essa mulher falou, do estilo que ela teve, do estilo de vida também que essa mulher tem. Tudo isso vai influenciar. Agora, a perineoplastia, a cirurgia do perineoplastia não tem nada a ver com o ímen. É claro que existe uma cirurgia de reconstrução do ímen, só que como eu disse na aula também para vocês, só pode ser usado uma vez. A perineoplastia é feita nessa região que está aí evidenciada em azul, que é o períneo. E essa região é que geralmente é lacerada durante o parto. Aqui nós temos a musculatura de sustentação, que justifica, gente, o porquê da dor ao parir, né? Por todo o tecido muscular e tecido ósseo que tem para dar estrutura e sustentação à bacia, né? Aos órgãos da pelve feminina. A pelve feminina, ela é bastante resistente, no entanto, ela é flexível, né? Para que se possa realizar o parto. Falando especificamente do clitóris, que é o ponto G da mulher. É o local mais sensível da genitália feminina. É sim o tão famoso, o tão comentado e muito procurado, né? Ponto G da mulher. Pois é, gente, é algo bem pequenininho. Eu vou mostrar para vocês nos próximos slides. E é ali, né? Ali no clitóris que se concentra, né? No caso, a maior sensibilidade do corpo da mulher. Inclusive, tem a ereção do clitóris. O que é a ereção do clitóris? Da mesma forma como o pênis fica ereto. Claro que o clitóris não vai crescer, aumentar de tamanho, mas há sim uma ereção. Olha como ele é pequenininho. E vejam o formato. O formato dele é bem compatível com a glande do pênis. E também se chama glande, viu, gente?
Aqui nós temos a região perineal, a musculatura da região perineal e também da urogenital, inclusive do músculo que faz a sustentação do reto, tá? Os órgãos internos. Gente, essa aqui é uma vista posterior do útero. Esse útero, aqui, ele está de frente para nós, né? Nós estamos vendo de frente. Nas laterais, nós vamos ver os ovários e as trompas. E as tubas, né? Que são também as tubas uterinas. Assim que acontece. O ovário, são essas bolsinhas cinzas, né? Que estão aí na parte lateral inferior. É ali, né? Essa é a gônada feminina que vai criar aí a gameta. Por que que a gravidez acontece fora do útero e só o desenvolvimento intraútero? Porque o espermatozoide vai adentrar ao útero, vai sentido as trompas e o óvulo, ele vem em sentido contrário. Então, quando ocorre a fecundação, eles se encontram no meio do caminho, né? E de acordo com o que vai evoluindo, é que chega ao útero, e no útero tem o desenvolvimento do embrião. Aí, como que vai ser esse processo? Olhem só. O ovário, ele vai produzir... Ó, gente, nessa imagem, vejam ali, corpo lúteo aqui do lado esquerdo de vocês, tá? Olhem só. O ovário, ele vai produzir as células, e essa célula vai evoluir, mas na próxima imagem tem, para o corpo lúteo. Assim, esse óvulo, ele vai ser lançado, né? Ele vai passar por osmose para as tubas uterinas, tá? Enquanto ele for passando para as trompas, tem a zona de penúncia, desculpa, que é o que vai ajudar no trajeto, né? Na locomoção. O espermatozoide, ele vai vir do sentido oposto, sendo num dia de ovulação ou sendo em um período em que, porque o espermatozoide ele vai sobreviver dentro do corpo da mulher por até 72 horas. Então, se não for um dia de ovulação, se for um dia, por exemplo, que a relação sexual for um dia antes ou 36 horas antes da ovulação, esse espermatozoide ele vai estar parado aí no meio do caminho, aguardando o sinal de vida, né? Quando o óvulo passar, vai ocorrer a fecundação nas trompas, certo? Essa fecundação, aí vai ter a clivagem, né? A clivagem vai se transformar em 2. Depois vai ter uma nova divisão, que vai ser os blastrômeros. Depois uma nova divisão até que se chegue em mólora, que já não se conta mais quantas células tem. Se houver uma boa evolução, a partir daí, vai ter já uma evolução para um embrião. Se não evoluir para o embrião, se houver alguma falha, neste ponto aí, pode-se acontecer o que nós chamamos de mólula idactiforme, que é uma gravidez que não evolui mesmo estando dentro do útero. E pode ocorrer também, no meio desse caminho, que esse embrião, esse futuro embrião, esse blastrômero, por exemplo, ele fique na parede das trompas, que é a gravidez tubária. Essa gravidez, gente, ela também não evolui, ela não vai para frente. E em alguns casos, é preciso fazer a remoção, né, dessas trompas, tá? Só para terminar, quando vai tudo bonitinho, acontece a nidação, que é a implantação no endométrio,
tá? Esse embrioblasto, que já é a base de um embrião, né? Aparentemente, as células é que se transformam no embrião, não é? Mas é o que tem dentro dessas células, por exemplo, essas células amarelas, tem um oco que vocês podem ver ali, tá vendo? Que a futura cavidade amniótica vai ser ali dentro que vai ter o desenvolvimento do embrião. Aqui é a parte teórica do que eu acabei de explicar para vocês. Aqui, gente, é o processo que ocorre dentro do óvulo, todos os meses. E cada mês é um ovário, que libera óvulo, tá? Algumas mulheres são sensíveis e sentem o momento em que esse óvulo é liberado, sentem uma dor quando esse óvulo é liberado. Lembrando que tudo isso tem tamanho microscópico. O útero, as partes de formação do útero, que é o corpo, o colo, né, que é a cervix, o istmo e o fundo, né, do útero. Olhem só, aqui nós temos uma secção frontal, nós estamos vendo esse útero de frente, tá? Olhem só, ali nós temos o ovário fazendo, né, o processo de ovulação, produzindo o óvulo. Nós temos as trompas, a estrutura e os tecidos uterinos, que são o endométrio, o perimétrio e o miométrio. O endométrio é a parte de dentro, o perimétrio é a parte externa. Perdão, o endométrio, gente, é a parte de dentro. O miométrio é essa parte mais densa e espessa do útero, tá? E o perimétrio é essa parte de fora, essa camada externa do útero. Aqui a explicação das 3 camadas para que vocês possam copiar, né? Para que vocês possam anotar o que eu já expliquei. Aqui um exemplo dos tecidos uterinos, o modelo, aonde fica cada um. A vagina aí dentro, né? Espero em Deus que ninguém nunca mais fale que a parte de fora é a vagina. Claro que vocês não vão sair por aí, né, gente, corrigindo todo mundo. Nós temos que ter a compreensão de que nós somos cobrados de acordo com o que conhecemos. Então, para quem não sabe, vai continuar sendo vagina a parte externa. Para você que sabe, pronto, a sua vagina está guardadinha lá dentro e é um tubo oco muscular que leva até o útero e que traz coisas do útero para fora, no caso, um bebê. Certinho, galerinha? Então, continuamos na próxima aula. Dúvidas, chama lá no chat.